Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre uma situação que impede o nosso avanço no reino de Deus. Uma situação que nos traz prejuízos tanto espiritual, quanto físico, quanto emocional, quanto na nossa vida econômica. Algo extremamente sério. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui, Paulo está falando aos coríntios sobre o povo, sobre a peregrinação do povo no deserto após sair do Egito. Nós vemos que naquele dia, naquela saída do Egito, o Senhor fez ali grandes milagres, libertando o povo com sinais, maravilhas, dando a eles prova que Ele era o seu Deus, através da boca de Moisés, através dos sinais, desde as pragas que foram vistas na terra do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a água amarga se tornando em água potável, água doce, todos aqueles sinais maravilhosos, o maná caindo todos os dias, uma pedra que é Cristo acompanhando eles e dando a eles água espiritual, o Senhor dando a eles todos os dias pão espiritual, eles comiam e estavam saciados, mesmo com todos estes milagres. O povo murmurou contra Deus. E eles pereceram pelo destruidor, aqui está falando. Por quê? Porque de cerca ali de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças e homens, saíram da terra do Egito. Destes que saíram, entraram na terra da promessa após 40 anos, somente Josué e Calebe. O restante deles foi perecendo no deserto. Foram nascendo novas pessoas naquela peregrinação. E este povo foi o povo que acessou a terra da promessa. Por que aquelas pessoas pereceram no deserto? A vontade de Deus era que eles morressem no deserto e Deus levantasse outra geração para entrar na terra da promessa? Não. A vontade de Deus é que eles andassem em obediência, andassem em gratidão, para que todo aquele povo acessasse a terra da promessa. Mas por que eles morreram e pereceram pelo destruidor no deserto? Morrendo de mortes naturais, morrendo picado por serpentes, morrendo por rebeldia, enfim. Todas essas mortes estão associadas a uma coisa, chamada murmuração. Eu costumo dizer que a murmuração, ela é uma oração contrária. Todas as vezes que nós nos dispomos a murmurar, a reclamar das coisas, todas as vezes que nós nos dispomos a ficar ali balbuciando reclamações, nós estamos emprestando a nossa boca para o inimigo. Nós estamos emprestando a nossa boca para que Satanás use ela para destruir áreas da nossa vida, para nos impedir o avanço, para nos impedir o desfrute das promessas. E aqui, nós vemos no versículo de número 13, do mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo escreve e diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Muitas vezes, quando a gente vai repreender alguém que murmura demais, que reclama demais, a gente fala, para com isso, seja grato, as coisas não são assim. Muitas vezes as pessoas falam, mas então eu não posso falar nada? Não é uma verdade o que está acontecendo? Não é verdade a crise? Não é verdade isso? Como que nós resolvemos isso? Nós não podemos falar nada então nossa vida tem que ser tipo
nós imaginarmos que está tudo bem, fazermos um trabalho mental e imaginar só coisas boas. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 tem a resposta para isso. Ele diz o quê? Não andeis inquietos, ou em algumas traduções diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo tornai conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Queridos, se nós temos algo que nós entendemos que não está no lugar, se tem algo que nós entendemos que não está conforme a palavra, não adianta de nada nós sairmos por aí murmurando, reclamando na internet, reclamando para a nossa família, reclamando para as pessoas que estão à nossa volta. Não adianta de nada isso. Nós seremos simplesmente semeadores de murmuração. A Bíblia diz que nós devemos tornar tudo conhecido diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Nós devemos colocar tudo diante do Senhor, no nosso secreto, chegar e dizer, Senhor, a situação está assim, assim, assim e assim, mas a tua palavra diz que o Senhor é fiel, que nenhuma tentação nos sobrevirá que nós não possamos suportar. O Senhor nos dará o escape. O Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos dará o cuidado até que nós possamos desfrutar de tudo isso. Então, se nós temos algo a falar sobre esse tempo que não estão, talvez, algumas coisas no lugar, nós devemos colocar isso diante de Deus. Para as pessoas, no dia a dia, não adianta de nada nós ficarmos murmurando, reclamando. Isso só vai mostrar às pessoas que nós somos fracos, que nós somos alguém sem fé, que nós não acreditamos em Deus, porque todas as vezes que a murmuração aparece, a fé desaparece. Todas as vezes que a murmuração se revela, a ira de Deus se acende. Por quê? Porque a murmuração, ela é uma fé contrária, é uma fé ao contrário. Então nós fomos chamados para liberar palavras de vitória. Nós fomos chamados para desfrutar do melhor dessa terra. E se algumas coisas não estão no lugar, não adianta de nada nós sairmos por aí reclamando. Nós temos que ir diante do Senhor com oração, súplica e ação de graças. Colocar tudo diante dele, começar orando, suplicando, repetindo, se talvez algo não foi atendido ainda, e depois com ação de graças dizer, Senhor, o Senhor já fez isso pela minha vida, eu sou grato a Ti pela saúde da minha família, pela saúde dos meus filhos, pelo pão de cada dia, pela minha saúde, Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso, a Tua graça me alcançou, a Tua salvação me alcançou. Queridos, nós temos inúmeras coisas para sermos gratos a Deus. A gratidão, ela aplaca o poder da murmuração. A gratidão, ela aplaca o poder do destruidor, porque nós lembramos todas as vezes que o nosso Deus está conosco, o nosso Deus nos abençoou, o nosso Deus tem nos abençoado. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, e quando algum sentimento de murmuração vier sobre a sua vida, lembre dessa palavra, seja grato, agradeça, olha para onde que Deus já fez tudo, e não deixe a murmuração tomar conta da sua boca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.